Aqui. Boa noite a todos. A página inicial é Educação. Emmanuel. Educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o mineiro e obterá e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto anoitece o espírito, sem o livro falece a cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte, vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica, além é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a Terra é a nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos na educação com Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar como o Senhor hoje e sempre. Emmanuel, Médium Franciscano Xavier, livro Luz Bendita. Com você, meu irmão. Vamos orar. Senhor Jesus, gratos estamos pela oportunidade de, nesta casa, que é obra do Teu amor, reunirmos-nos, comungarmos o pensamento do bem e da paz. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar todas as respostas, soluções, dentro da luz do Teu amor incondicional. Peço, amado Mestre, para que ilumine o nosso querido Alexandre, a Selma, a diretoria da casa, os evangelizadores, e ampara todas as crianças, famílias assistidas, ilumina para que as boas ideias, as boas intuições, como sempre acontece, nos mostre o rumo, o que fazer e como fazê-lo. Sabemos que quando fazemos tudo o que podemos, e se o fazemos e como fazemos, é o que basta. Que a Tua luz, que o Teu amor nos ampare a todos que aqui estamos, aos irmãos que estão assistindo pela internet. Obrigado pela Tua luz na nossa vida, Senhor. Que assim seja. É paisagem mental, né? Que a gente possa estar com paisagem mental positiva. Pois é. Que eu possa estar com paisagem mental mais calma. Se Deus quiser. Vou puxar a cadeira, senta não, hein? Boa noite a todos mais uma vez. Uma alegria enorme estar de volta, né? A proposta da benfeitora, posso só diminuir essa luz aqui, Alexandre? Eu diminuo você. Por favor. A proposta da nossa benfeitora espiritual, paisagem mental. Melhorou. E esta frase, esforça-te por ser gentil com todos, pois que a gentileza, como afirma o brocado popular, gera gentileza. Eu me lembro, realmente, quando nós chegamos aqui em Niterói, em 1972, que atravessamos a barca pela primeira vez, eu fiquei impressionado, né?
porque não sei se hoje ainda tem, mas o golfinho ia de um lado. E quando chegamos aqui em Niterói, tinha um moço muito magro, de barba, só olhava para o chão e desenhava, e escrevia poemas. Aí com o tempo a gente ficou sabendo que era o profeta Gentileza, apelidaram ele. E depois a UF, com o tempo, incorporou a ideia, transformou num projeto de pesquisa ou de extensão, não me lembro mais, mas alguém se preocupou em colocar na memória histórica da cidade a contribuição dele. E a história dele é muito interessante, porque ele perdeu a família toda no incêndio de um circo na década de 60 ou 70. Quando cheguei aqui em Niterói já não tinha mais o incêndio, tinha as consequências dele. E é interessante porque a gentileza é uma das coisas capitais para a gratidão. Mesmo que a gente não receba do outro, quando a gente dá, a gente toca num ponto crucial que aprendemos naquela obra de Joana, Psicologia da Gratidão, que está ligado a Deus, ao Cristo. Eu me lembro que a gente aprendeu que Joana alude a 5 coisas que o Cristo trouxe em especial: orar, lembra? Amar, praticar a caridade, perdoar e agradecer. Dentro disso, vamos ver qual é a proposta da benfeitora. Inscrevem-se. E eu fui ver este verbo inscrever, a ideia de esculpir. Sabe como faz o cinzel? Na pedra, no mármore, no granito, que se faz uma estátua, uma imagem. Inscrevem-se em todas as mentes pensamentos, palavras e atos. E é engraçado porque não existe nenhuma página que seja ao acaso. É impressionante. Toda página, em todo lugar que eu falo, toda tem sempre a ver com alguma coisa do estudo. E Emmanuel justamente fala: palavra, pensamento e mãos não é por acaso. As paisagens mentais, sempre faço questão de lembrar que o texto é de Joana, mas eu coloco uma cor de ressalte para que a gente possa ter a nossa acuidade visual atraída para aquela palavra. As paisagens mentais de cada ser humano são o resultado de suas reflexões, assim como, igualzinho na matemática, eu saio do ponto A e chego no ponto B. Isso é lógica. E lógica é como educação. Só ela educa, mas o exemplo é o que arrasta. Então, paisagens mentais do ser humano são o resultado das suas reflexões, assim como de seus interesses. Nosso interesse vai nos guiar. Nosso interesse, mais inconsciente, mais escondido ou não, vai nos direcionar para tudo aquilo que impregna a nossa mente, passando a fazer parte do nosso patrimônio, que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem. A vida mental, veja só, então qual é a proposta de Joana para a paisagem mental? Vamos ver? A vida mental é o somatório das construções psíquicas que permanecem dando lugar às realizações e atividades do mesmo ser no seu processo de evolução. Então, no corpo ou fora do corpo, nós temos um caminho. Ela já deu uma pista para nós. Tem o interesse que nos guia e a bússola. No entanto, a vida mental que carregamos é o somatório das nossas construções psíquicas. Vamos ver o que? Vamos. Em consequência, cada ser reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. Pronto. Ela já nos deu o mapa.
ela criou para nós simplesmente um anagrama de localização do que somos. Eu me lembro bem de Jorge Andréa, quando ele tinha aqueles círculos que vinham do inconsciente muito arcaico, do inconsciente atual, para o inconsciente, daí para o perispírito e daí para o corpo, onde ele dizia, numa proposta didática, localizando que nós espíritos extravasamos além do corpo as nossas ideações, que é o local psíquico aonde nós moramos. Então o negócio é bem interessante. As ideias são elas o natural resultado dos hábitos. Que interessante. Interesse, campo psíquico, local psíquico está ligado ou é uma consequência das nossas ideias, que repetidas se tornam hábitos ou vícios. Agora veja só, mantidos durante a experiência carnal na Terra. Então qual é a diferença do espírito com e sem o corpo? É assim, antes da gente reencarnar, a gente chega para o mentor e diz assim: eu quero me matricular no planeta de regeneração. Aí o mentor chega para o Neandertal e diz: muito bem, Neandertal, o que você quer fazer? Eu digo: olha aqui meu plano, meu planejamento reencarnatório. Ele: mas que bonito, que beleza, mas só vou aprovar 10%. Oh, só 10%? Mas eu sou tão bonzinho. Quando a gente reencarna, o que é que a gente faz? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, socorro! Pois é, esses hábitos durante a nossa visão no corpo, e quando a gente desdobra e já fica um pouquinho mais lúcido, o espírito reconhece: preciso da dor, preciso do incentivo, do obstáculo, da educação, preciso conviver com o flamenguista, preciso conviver com o parrameirense. Então, rapaz, mora ali do ladinho da Argentina. Todo pensamento que passa pelos registros mentais deixa sua marca em nós. Então nós somos o que pensamos. Entra nisto, campo mental, vamos repetir, didaticamente, os nossos interesses que refletem as nossas ideias. E as nossas ideias repetidamente criam os nossos hábitos ou vícios. Mas Joana é boa, ela é Neandertal, coitada. Mas ela fala apenas em hábitos, porque ela educa. Ela é uma visão neurolinguística da educação que melhora, que transforma. Todo pensamento que passa pelos registros mentais, e esta figura está disponível na internet, deixa traços de alto significado pela, entre vírgulas como um aposto, pela sucessão da ocorrência, transforma-se em cultivo para a reprodução oportuna, pelo automatismo do equipamento eletrônico que carregamos, como se fossem chips, registrando tudo que a gente faz, que desemboca onde? No nosso perispírito. Aí ela fala: portanto, tal é a vida, conforme os ajustamentos mentais. Então nós somos realmente o que pensamos, mesmo que a gente dê uma disfarçada, né? Antigamente era Mesbla, hoje tem a Renner, tem não sei o que, outras lojas. Mesmo que a gente tome um banho de loja, a gente nunca esconderá o que nós somos realmente. Pode até enganar, mas esconder tem uma hora que a gente revela. Revela. Jesus afirmou com muita beleza: onde estiver o vosso interesse, o hábito, a
repetição, aquilo que eu quero de verdade, meu interesse, onde estiver o vosso tesouro, aí está também. É simples assim. Mas por que o interesse está na mente e o coração aqui embaixo? Porque nós somos o quê? Resultado entre a razão e a emoção. Eu garanto que o Neandertal aqui é mais emoção do que razão. Mas o que disse Emmanuel, está vendo aqui como não é por acaso? Educa o terreno e terás o pão. Eu quero pular para cá. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Equivale dizer, olha agora, que checkmate que a Joana vai nos dar com toda humildade. Porque um grande espírito educa sem ferir. O grande espírito educa sem exaltar o erro do outro, mas convidando ao acerto. Impressionante, né? Equivale a dizer, onde estiverem as tuas, estará a tua, o ser que somos. Interesse, hábitos, virtude, somos aquilo que pensamos. Então, onde estiver as nossas ideias, estará a nossa, o ser que somos. Olha que legal. Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós vamos tomar esta decisão? Não importa corpo, idade, careca, menos careca, tricolor, vegano, o que for. Botafoguense, argentino, coreano. Senhor, o que queres que eu faça? Dize, e o farei. Quem foi que disse isso? Paulo de Tarso. Mas foi num momento incomum. Qual foi o momento? Exatamente. Quando ele vê um sol que brilhava mais que o próprio sol ao meio-dia no deserto. Quem és? Sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Disse e o farei. Entra em tal cidade e procura tal estalagem que mandar-te-ei alguém em meu nome. Quando ele sai do trânsito, estava cego. Interessante, né? O Evangelho do Cristo, na sua proposta de terapia preventiva aos males da existência física, oferece a ensementação operosa, gentil e produtora de quê? Interessante, não é? Em todos os momentos, suas páginas registram as ocorrências edificantes, mesmo quando os primeiros registros apresentam algo de mal, a sua diretriz demonstrará o resultado equivalente aos seus conteúdos. Por exemplo, Pedro, que diziam os homens que eu sou? E tu, e tu, e tu, e tu. És o Filho de Deus, vieste nos salvar. Em verdade te digo que não é a tua palavra, mas o Pai que fala por ti. Aí o Pedro ficou todo, poxa, o Pai falou por mim. Pedro, baixa a bola, que antes que o galo cante pela terceira vez, terás me negado 3 vezes. Senhor, eu? É, Pedro, você. Pois é. Compreendamos que existe em todos os seres humanos a outra face. Agora veja que visão psicológica. Seres humanos é no corpo ou fora do corpo? Mas no plano espiritual fica difícil esconder o que somos
porque eu tenho não tem luz. Então os espíritos não conseguem esconder de outros maiores o que são na verdade, porque não dá para esconder. Lê-se o campo mental do outro como nós lemos aqui esta letra: educação, educa a palavra, e colherás simpatia e cooperação. E a realidade é que ninguém se sente feliz por inspirar ou desagrado. Por quê? Talvez tenhamos um espelho psicológico que a gente nega. E ontem mesmo eu escutei uma lição profunda de alguém que realmente me ajuda a educar. Você está sendo prepotente. Cuidado. Por causa de uma resposta que eu dei e não pensei em dar. Cuidado com a resposta, Neandertal. Você está sendo prepotente. Faz 50 anos que eu estudo Espiritismo e ainda sou prepotente? Aí ela fez outra pergunta, eu respondi do mesmo jeito. Eu digo, realmente ainda sou. Ainda sou prepotente. A realidade é que ninguém se sente feliz por inspirar antipatia ou desagrado. Entretanto, se alguém sente prazer nisso, é porque existe um conflito perverso que desarticula o seu possuidor, porque ele realmente vive uma máscara. Ele é um mentiroso. Não interessa onde. Não interessa. Ele é uma pessoa que mente. Porque se ele sente prazer em esconder ou mostrar que ele grita, que ele manda, que ele dá murro na mesa, que ele é o dono da verdade, que é assim o assado, sem ele o mundo não existe, é que ele realmente vive um grande conflito. Elege os melhores pensamentos, mesmo quando a situação for perigosa e negativa. Existe maior perigo do que a gente olhar para o filho, enxergando no neto o que a gente deixou de fazer? Onde que eu errei? Onde está o meu erro? Por que não é como eu gostaria? Porque o outro traz o seu arcabouço psíquico, os seus interesses, os seus ideais, conforme a realidade dele e não a minha realidade. Então a gente não pode modificar o outro, mas a gente pode se educar para se modificar. A proposta não é para o meu neto, para o meu filho, para o vizinho, para o presidente, para o prefeito. A proposta é para mim. Joana está falando para mim. O problema sou eu. Eu preciso entender que onde estão os meus interesses, estão os meus ideais, está aquilo que é a minha realidade. Então, elege os melhores pensamentos. Principalmente quando a situação for perigosa e negativa, e olha o que ela fala: vive-se num universo de leis inalteráveis. Se eu soltar isso aqui, vai cair. Se eu cuspir para cima, vou receber cusparada na cara. Se eu atirar no outro, o outro vai morrer. Tudo tem consequências. Se eu pegar uma gilete e me cortar, querendo agredir meus pais pela mutilação que está tão em voga, o que tem de errado esse menino? Meu Deus, eu estava no dia que ele nasceu. O que tem de errado com essa menina que se corta e esconde? Será que esconde no braço? Claro que não. Poderia ser debaixo dos pés, a gente nunca iria ver. Aí a mãe pergunta: o que aconteceu, meu filho? Você é evangelizado desde antes do útero materno. E agora com 13 anos está se cortando por quê? Aonde foi que eu errei? Vive-se num universo de leis inalteráveis,
que funcionam por automatismos inflexíveis. Eu sou o que sou porque eu tenho os meus interesses. E eu agrido alguém porque eu quero mostrar a alguém que ele é importante para mim. Senão, eu não agrediria. Porque aí entra um outro problema. Se ele gosta de agredir por nada, o problema é dele. O que é que ensina Divaldo? Nunca odeie ninguém. Não faça inimigos. Perdoe sempre. Se ele quer ser seu inimigo, não seja inimigo dele. Perdoe sempre. Por quê? Se pensas bem, num momento mal, torna o clima mental menos denso. Meu Deus, o problema já está ruim. Se eu for desesperar, espernear, gritar e ajudar a xingar, muda o quê? Portanto, favorável a um resultado inesperado. Esforça-te por ser gentil com todos, pois que a gentileza, lembra lá no início? Como afirma o brocado popular. Então, o que é que eu perco se todo mundo está gritando e eu me calo e oro? O que é que eu perco se todo mundo está brigando e eu me afasto da briga? Você perde a fofoca. Pois é. Aí eu pago o preço da fofoca, né? Pois é, esse é o negócio. Conserva a ideia da vitória em circunstâncias funestas. Por quê? Aí você perguntaria, eu perguntei, por quê? Mesmo quando o resultado não é positivo, fulano se matou, se jogou, o mundo explodiu, detonaram uma bomba atômica no Congresso. Será que é tão ruim assim? É. Entendeu? É ruim, não vai detonar a bomba lá não. Porque o cara volta pior, volta de novo. Não adianta. Então, o aprendizado é de alto coturno. Porque mesmo quando o resultado não é positivo, o aprendizado é de alto coturno, de significativa importância. Eu me lembro bem que certa mãe chegou para o Chico, chorou. Emanuel chegou perto do Chico: você está nos atrapalhando, o que acontece? Mas o senhor não está vendo? O filho dela está internado. Além de tudo, já tentou se matar 3 vezes. Aí apareceu uma doença nas pernas, gangrenou e os médicos cortaram. Ele não tem mais as pernas. Aí o Emanuel virou para o Chico e perguntou assim: e daí? Mas e o que eu digo para ela? Diga a verdade, Chico. Se ele tivesse as pernas, ele ia se jogar da ponte pela 4ª vez. Ele perdeu os braços. Sim, porque senão ele se enforcaria. O pântano ignora a podridão que exala. O matagal não sabe o prejuízo que produz. A teste ignora as vidas que arrebata. Desse modo, drena as águas paradas e dá-lhe movimento. Capina a erva má, arranca e retira a mata que agasalha a serpente e araquenidos perigosos e transforma o terreno em formoso jardim. Não espere que o outro faça por você. Não vai fazer. Ou você faz, ou faz, ou você faz, ou faz, ou você faz. Precata-te da pestilência, e a saúde triunfará em teu organismo. A vida é um conjunto intérmino, ação edificante. Cuida do teu jardim mental. Como não podes viver sem pensar? Alguém pode viver sem pensar? Depois eu vou contar uma história muito engraçada com o Jorge André. Habitua-te a reflexionar nas belezas da vida. Jorge André estava escrevendo
como ele dizia, uma perturbação, porque ele estava tentando explicar a diferença entre intuição e inspiração. Aí a gente saiu para almoçar, terminamos a reunião, etc. Ele me explicou um monte de coisa. Vamos almoçar. Quando chegou na porta do elevador, ele falou assim: menino, eu não sei que perturbação é essa, porque eu não paro de pensar, mas não me deixam. Ou isso é intuição, ou isso é inspiração, mas eu queria saber o que é, porque eu quero almoçar e não paro de pensar. Um psiquiatra, imagina eu. Ou o desabrochar de uma flor, o gotejar da água, o leve perfume da brisa que beija o roseiral, as coisas simples da natureza. Imagina, Clarice, uma Clarissa, é Joana de Cusa, é Clarice, é ela. Olha que beleza, como não podes viver sem pensar, habitua-te a reflexionar nas belezas da vida, o desabrochar de uma flor, o gotejar da água, o leve perfume da brisa que beija o roseal, as coisas simples da natureza. Todos os que falam sobre Jesus diziam que quando ele se aproximava, batia uma brisa que parecia um cheiro de flor que ninguém sabia de onde vinha. Ele perfumava o ambiente, o mestre. As equações complexas, a gente deixa para o engenheiro Alexandre, exigem mentes como a dele, brilhante, que saibam elaborar esquemas, equacionar enigmas, mexer em computador, jogar pela janela, e vai comprar outro, e daí ser simples. E acaricia tudo que é delicado e desconsiderado. Sorri ante um amanhecer matizado com a luz do sol ou com o poente em fogo do entardecer. Eu recomendo a vocês que o pôr do sol na praia do Arpoador é apaixonante, dá até em casamento. Não é? Pensa em Deus analisando a sua obra, deslumbrando-te com um colibri no ar, uma borboleta leve, flutuando, bailando ao vento brando, o laboriosa abelha produzindo mel e fecundando a natureza sem o saber. E nós podemos mudar a vida do outro educando. Deus abençoe os professores. Pelo menos eu tenho duas aqui. Quem mais é professor? Dona Fátima, a senhora também. Então Deus abençoe. Considera que a tua mente é um jardim. Mas o que? Portador de belezas? Pois é. Olha o poema, olha esta página de Emmanuel. Olha um poema, olha uma música. Olha a vida. Uma criança a brincar, a cantar, a pular, a nos puxar a barba para aqueles que têm ainda cabelo, como eu não tenho mais. Seleciona o que nele irás plantar no teu jardim mental, com a certeza de que colherás conforme a semente que lhe entregares aos cuidados. E eu me apaixonei pela capa deste livro. Não li, gostaria de ter lido. Mas como foi publicado lá na Europa, nos Estados Unidos, Jussara Korngold, pronunciei essa em Selma, é a atual presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. E ela escreveu um livro sobre as bem-aventuranças de Jesus. E a página, a capa do livro, exatamente, me tocou de uma forma que eu realmente cheguei às lágrimas. Meu Deus! O que é uma página em branco para o homem das cavernas? Nada. Mas para ela, esta beleza aqui, a transformação interior. E eu achei muito justo copiar, não pude pedir a ela, porque não sei como falar com ela.
mas acredito que citando a fonte, que é ela própria, não vai ter problema de direitos autorais, né? Transformação interior. Veio aqui a sombra e a luz. Nós somos a dicotomia da sombra e da luz. Nós carregamos. André Luiz afirma isso. Está lá em Agenda Cristã, você é o seu próprio construtor, como o seu próprio destruidor de sonhos. É você. Normalmente, o momento da desencarnação libera a memória que evoca toda a existência. Esse é o ponto. É aquela revista, né, que passa na mente de todos que já deixaram o corpo. Volta tudo. É um filme que passa. E por que passa? Porque está gravado. E está gravado por quê? Porque são os nossos interesses, são as nossas ideias, são as nossas construções psíquicas. Então, passa na memória que evoca, que desnuda toda a nossa existência. Especialmente aquilo que mais, por favor, vocês não estão dormindo não, né? Que mais se fixou na mente através da... Muito bem. Essas fixações são os pensamentos comezinhos, constantes. Agora que ela falou na palavra vício mental. Porque a gente adora sofrer. Ó dor, ó vida, ó azar. Lembra? Lembra? Isso. Tudo só acontece comigo. Eu sou a vítima do mundo. Coitado de mim. Deus se esqueceu de mim. Não é possível que eu sofra tanto. Olha, é verdade, ainda tem a foto, hein? Aos meus 17 anos eu tinha tanto cabelo. Olha agora, ó, pouca telha. Eu não sei quem é mais careca aqui, eu acho que sou eu, não é Alexandre não, hein? Dessa vez eu ganhei dele. Sinceramente, eu não sei onde foi parar tanto cabelo. Desse modo vive, de maneira que, ao desencarnar, porque ninguém vai ficar para semente, ninguém vai ficar para titia, ninguém vai ficar, né? Vai virar aí Matusalém, nós não vamos. A tua memória te abençoe com o jardim, a fim de poderes seguir. E eu escutei Maneta falar para assim para a avó: larga esse balde, vó, senão você vai virar obsessora de balde. Que coisa, né? Agora eu fui buscar isso do nosso querido Emmanuel. Olha que frase: apliquemo-nos à ação. Então só tem uma forma de mudar o nosso pensamento e organizar o jardim dos nossos pensamentos: é o bem, na certeza. Joana não falou que o universo é de lei inalterável? Então, na ação permanente do bem, a certeza de que a cada um procuremos a nossa posição no abençoado campo que nos oferece recursos incessantes. Mas Emmanuel não falou que quando a gente planta e educa o pensamento, conquista a si mesmo? Olha aqui a paz, não. Eu não combinei nada com a Célia. Combinamos, Célia? Jesus foi peremptório, afirmando que beijo no coração. Aí você vê assim, né? Eu estava conversando que a gente vê hoje um benfeitor como Emmanuel, né? Sim. Que escreve essas páginas para a gente. Na época de Nero, era um apoiador de Nero, né? Revolução de Catilina, senador Publius Sura, né?
Públio Lento e Luxúria. Mas tinha uma característica, era honesto. Não, mas você vê o seguinte, trazia essas coisas todas. E você vê hoje o esteio, né, aqui na região do Brasil, do Consolador. Com certeza. Escreveu, um dos que escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, a página Egoísmo. Exatamente. É Emmanuel, nosso Emmanuel. Ele já escrevia lá. E a gente vê que a gente tá. Eu estava brincando com a Selma lá, a gente estava falando assim, a gente é assim, eu falei assim, eu sou meio mala e tal. Aí ela falou, não é bem assim. Eu falei, daqui a uns 2000 anos, quem sabe a gente já vai estar assim fazendo alguma coisa parecida. Alexandre, eu vou levar mais a gente está melhor. Tu tá melhor do que eu, hein? Não, a gente precisa. Não, se ele, você vê o seguinte, se ele há 2000 anos, há mais de 2000 anos, né? Estava naquela coisa, encontrou Jesus. Quem sabe a gente vai poder aprender, a gente já está encontrando Jesus hoje. É verdade. Porque se a gente hoje já tem alguma aflição, se a gente tem alguma agonia, alguma dor, alguma angústia para o bem, é verdade. É porque Jesus já está nos chamando. É verdade. É verdade. Jesus já nos escolheu. Verdade. Então, se ele já nos escolheu, a gente está começando a dar o passo. Só que a gente quer dar um passo de uma vez, a gente não consegue. Maior que a perna, né? Aí você vê aqui a paisagem mental, que a gente precisa ir criando a cada dia. Que o Mestre Jesus possa nos amparar, nos socorrer, nos mostrar realmente o caminho que a gente precisa trilhar para encontrar a paz, que a gente se aprimorando. Levando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade que nós tivemos na noite de hoje de meditarmos sobre o Evangelho, meditarmos sobre a nossa vida espiritual, mesmo mergulhados no corpo. Hoje, Senhor, agradecendo a inspiração dos nossos mentores, dos Espíritos bondosos que trouxeram através da palavra do Nean as nossas necessidades de corrigirmos a paisagem mental, de mantermos o foco no Teu amor, Senhor Jesus, mantermos o foco na Tua presença que ilumina a terra, que aquece os nossos corações. Senhor Jesus, pedimos pelos lares em desalinho, pedimos, Senhor, pelos países em guerra, pedimos pelos bolsões de dor e miséria que existe nesse planeta. Pedimos, Senhor Jesus, pelos que estão nos leitos de dores, em aprendizado da paciência, da fé, sempre procurando o meio de construir a esperança de Te encontrar no coração. E assim, Senhor, com essa gratidão, pois nós não temos essas provas nesse instante de nossa existência como espíritos.
que possamos agradecer com trabalho, com vontade de servir, de amar, de dividir, Senhor, a riqueza que o Senhor nos oferece através do conhecimento simples do Teu Evangelho. Pedimos por todas as casas religiosas, principalmente as espíritas, onde o Teu Evangelho é falado na simplicidade. Que cada um de nós possa não só falar e ler, dai-nos a força, a coragem de exercitá-lo. Viestes nos mostrar, Mestre Jesus, o caminho da paz, o caminho para sentirmos Deus em nossos corações. Por isso, Mestre, somos infinitamente gratos e que possamos demonstrar a gratidão com atitude, com sentimentos renovados. Abençoe, Senhor, esta casa espírita que nos recebe, que possamos a cada dia recebermos a intuição e os recursos, Senhor Jesus, espirituais, para que nossas almas possam se tornar dignas deste oásis que mata a nossa sede, a sede de paz, a sede de estar contigo, Jesus. Passaste aqui há 2000 anos, nós não entendemos as suas palavras. Hoje, Senhor, graças à vossa misericórdia e o Consolador que nos enviaste, damos os primeiros passos desse entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a seguir, a amar, a perdoar, a estar contigo. Pedimos que os médios da casa se desloquem, Mestre Jesus, em silêncio para a segunda etapa dos nossos trabalhos.